Gálatas capítulo 4 diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada é diferente do escravo, ainda que ele seja senhor de... Amém? Põe a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, abre o meu entendimento e libera luz no meu interior. O Senhor nos chamou para pastorear uma geração, uma cidade, e nós queremos acessar lugares e estaturas coerentes com a responsabilidade que você tem para nós. Não queremos trabalhar fora da medida, fora da estatura e fora da esfera de atuação. Que você possa nos libertar e transferir vida, nos capacitando a estarmos adequados com aquilo que você tem para nós para esse tempo. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amado? Tem algo interessante nessa passagem de Gálatas, porque Paulo está tratando nesse livro, nessa carta, com irmãos que haviam desfrutado de um tempo de gozo e entendimento com o Senhor, mas que diante das influências retrocederam ao jugo da lei. Quem vive sob o jugo da lei, amado? Quem vive debaixo do jugo da lei? Escravo. Então o apóstolo Paulo, no capítulo 4, ele diz assim, ó: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, porque ainda que seja ele senhor de tudo. Entenda uma coisa: quando Paulo está falando disso, ele está falando que Deus tem um propósito eterno. Qual é o propósito eterno? Convergir os filhos para habitar com ele em uma casa no Espírito, se tornando maduro para administrar todas as coisas que o Pai os confiou. Esse é o propósito. Isso é um propósito, irmão, que é natural, é concernente ao ser humano. Quem tem filho, trabalha para que esses filhos cresçam e se responsabilizem pelo legado que você está deixando para eles, amém? Se não é assim que você está vivendo, cara, como pai, você está bem fora da casinha. Paternidade, meu irmão, não é seus filhos dar as coisas para você. Paternidade é pais agregando para os filhos. Isso é a paternidade dos céus. Um pai agregando para os filhos. Só que Paulo está dizendo o seguinte: que há um tempo que mesmo que você seja herdeiro, e o que é que eu preciso para ser herdeiro? O que é que eu preciso fazer para ser herdeiro, velho? Nada. O que é que eu precisei fazer para ser herdeiro? Nada. Para ser herdeiro, o que precisou acontecer foi o meu pai ter me gerado. Como meu pai me gerou e eu sou filho, eu sou herdeiro. Não é isso? Quem tem filho? O que é que seu filho precisou fazer para nascer? Nada, ele nasceu. Quem precisou fazer foi você. Por isso que ele diz: hoje vos gerei. Agora, acontece algo: ainda que eu tenha nascido e seja senhor de tudo, porque sou filho do meu pai, porque sou menor, eu não passo de um escravo. E aí a minha pergunta: há problema em eu ser menor? Não, porque para tudo há um tempo determinado. O Salomão disse que é tudo formoso em seu tempo. Então, é muito lindo, cara. Ontem eu estava num lugar e tinha um pai com um menininho de 6 meses, a cor mais linda, irmão. É muito lindo um bebê de 6 meses. Quando meu filho nasceu, a cor mais linda que eu achei foi um dia que eu estava limpando ele, eu fiz assim. Doce de leite amarelo na parede. Eu comecei a rir, cara. Daiane, corre aqui! É o Bernardo! Ele tinha passado a noite de cólica. Aí nós tínhamos dado um laxante para ele. De manhãzinha ele... Não é lindo? Quem já passou por essa experiência? Agora, o Bernardo tem 10 anos. Se ele fizer isso comigo, ele leva um pau. Por quê?
Porque para aquele tempo de 6 meses foi a coisa mais linda ele fazer cocô na parede. Agora, para o menino de 10 anos fazer cocô na parede, não tem nada a ver, tem? Tem? Então, irmão, o que eu estou querendo te dizer, há um tempo, cara, que não há problema em você ser imaturo. Há um tempo que não há problema a meninice. Há um tempo que você, como nasceu, precisa de tutores e cuidadores. Lógico, você ganhou alguém para Jesus que estava no bar. Ontem eu tive o prazer de evangelizar o rapaz, o Tiago. Estava eu e o irmão na Aerolândia, ali no Areal. E ele chegou pedindo R$2. E foi tão doido, porque quem chega para mim pedir esmola, eu dou. Pastor, ele vai usar pedra, problema dele. Deus não me manda saber disso. A Bíblia diz, dá o que te pede. Então quando alguém me pede esmola, eu dou. Porque não está nele o fato de receber, mas em mim o fato de dar. Mas aí ontem quando ele me pediu, eu digo, dou não, rapaz. Tu vai usar droga, cara? O cara é bonito, novo, que nem bonito. Precisava dar esperança, né? Aí... Dou não, rapaz, dou não. Vai usar droga, vai fumar pedra, cara. Sai dessa vida, rapaz. Aí eu olhei para ele, se tu quiser ajuda, eu te dou agora. Aí ele olhou para mim. Eu quero, por favor. Eu digo, pô, vambora. É dentro do carro. Cara, eu tirei uma foto com ele. Me veio essa ideia. Eu tirei uma foto com ele no carro. 40 minutos depois, ele tinha tomado banho, tinha trocado de roupa, estava aqui, já era outro semblante. Levei ele para casa de recuperação, está lá. Os meninos estão cuidando dele lá. Há problema nesse período agora de você botar uma gradezinha de proteção para ele não cair da escada? Ah não, ele é menino. Então não pode fazer isso, não vai fazer aquilo, fala assim, não come isso. É coisa de menino. Você não dá uma macaúba para uma criança de 6 meses chupar, dá? Ela vai se engasgar e morre. Você corta de picadinho, você dá de pouquinho, porque ele é criança. Agora, irmão, coisa feia é um cabra velho, pastor. Ainda você tem que picar de pinhudinho para dar na boquinha dele, porque senão vai se engasgar. Não é? A não ser que ele já esteja velho e gagá. Aí você tem que dar aquela papinha na cadeirinha de roda, porque são os tempos. Agora, há um período ilegal na nossa vida como cristão. No tempo decorrido, onde já deveríamos ser mestres, ainda somos crianças. Hebreus capítulo 5, o escritor da carta aos Hebreus está dizendo, cara, quando já era tempo da igreja estar madura, governando nas regiões celestiais, em unidade em uma cidade, cooperando junto com o Senhor, para a edificação da casa do Senhor, ainda estão se dividindo, ainda estão brigando, ainda estão, não, isso é heresia, não, isso não sei o quê, não, porque eu só acredito se tiver terno e gravata, não, esse negócio de bermuda eu não acredito, irmão. Estamos em pleno ano 2018. Há quantos anos o evangelho chegou no Ceará? Será que a gente ainda está assim, irmão? Não, o café de pastores do Mevan não é legal, porque não está debaixo da autoridade de não sei de quem. Não está porque... Irmão, eu não estou debaixo da autoridade de sistema humano nenhum. Nenhum, meu irmão. Se querem me levar para debaixo de sistema humano, vão perder a cabeça, irmão. Não vou. Não põe a cabeça em mim. Eu sou livre. Faz sentido, cara. Não foi para isso que Deus nos chamou. Aí eu vejo, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3. E antes de você ler, eu peço que você olhe para mim. Aí depois você vai ler. Quantos irmãos, você não precisa responder, só pensa. Quantos irmãos, quantos pastores você já rompeu com eles? Eu sei que já. Quantos pastores nós não falamos mais? Não tem como ter unidade com essa pessoa. Aí a gente justifica essas coisas com as teologias que temos diferentes. Não, porque eu creio assim. Eu creio que Jesus vai vir e vai nos levar para contar carteira no céu. O pastor Jordânia acredita que ele vai vir e não vai levar ninguém para lugar nenhum. Ele vem na unção do Capitão Nascimento. Não vai subir ninguém. Eu creio assim. E qual o problema?
Você não crê assim? Tá bom, eu creio que sim, você crê que não. Mas o mais importante é crermos que Ele nos ama e nos ajustarmos às expectativas que Ele tem sobre nós. Porque se vai levar, se vai deixar, se vai subir, se vai ficar, o importante é estar com Ele aonde Ele quiser. Amém? Eu vou me dividir de você porque você crê que não e eu creio que sim, cara. Sabe o que nos divide? Sabe por que não temos unidade? Não é por causa da teologia. É por causa da nossa imaturidade. Olha o que é que Paulo diz. 1 Coríntios 3. Eu, porém, não vos pude falar como a Espírito. Meu Deus, pastor. O Senhor está dizendo que a gente não é espiritual. Já pensou, José? Deus está dizendo que a igreja de Fortaleza não é espiritual. E as línguas estranhas da gente. E as campanhas, conferências. Vamos lá. E sim como a Meu Deus. Como crianças em Cristo. Olha só. Quer dizer que imaturidade é semelhante à carnalidade. Por isso que o desejo dos céus não é nos deixarmos carnais, imaturos. Sabe por que o irmão da tua igreja foi para o carnaval? Não é por causa do carnaval, é porque você não trabalha para ele crescer, ele continua imaturo. Aí o imaturo segue as coisas da carne. Aí quando vem esse feriado pontual para isso, ele não consegue ficar. Aí você precisa se esfolar, alugar um sítio, pagar um retiro para ele estar preso lá. Não tem problema se esse menino se converteu agora, mas tu está levando um cara de 10 anos de crente para esse lugar. Pega um retiro, aluga um sítio, põe quem converteu esse ano, leva para lá, beleza. Mas crentaiada véia. Irmão, quem tem a sensação que os últimos anos trabalhamos enxugando gelo? Seja sincero. Eu tenho uma coisa que me deixa estressado. Eu tenho que parar a igreja, uma reunião nossa para falar de pecado. Irmão, acho isso ridículo. A gente tem que domingo estar falando que irmão não pode largar a mulher, que o marido não pode trair a mulher, que a mulher não pode, que o filho não pode desobedecer. Irmão, não é mais tempo disso. A igreja ainda precisa estar aprendendo sobre pecado. Tem irmãos que chegam para mim, pastor, eu só acho que salvo para vez, salvo para sempre, salvo para sempre. Irmão, não falo de salvação não. Eu só falo do que é propósito. E salvação para mim não é propósito. Salvação é o meio, o propósito é o reino. Aí você quer discutir de salvação? Salvação é só o meio, cara. É como se a gente fosse viajar essa noite para Gramado, no Rio Grande do Sul, e fôssemos discutir o avião. Não, mas e o avião? Que avião? Que vai nos levar para Gramados. Cara, Gramado é a coisa mais linda. As paisagens, o verde, a colina. Vamos tomar chocolate quente de manhã, num frio de 10 graus. À noite vamos comer um carneiro assado na brasa. Calma, Val. E de noite vamos estar juntos lá celebrando. Tá, pastor, mas eu queria saber se o avião é igual ao TAM. Cara, mas eu quero te dizer que aí vamos ter uma reunião lá de oração com irmãos da igreja, lá de Igrejinha. O apóstolo Vitor, e vai ser uma bênção. Daí a minha poltrona, ela é reclinada. É igual você discutir salvação, cara. Deus querendo nos mostrar o ambiente que Ele vai nos levar, e você é preocupado se vai levar num carro ou numa bicicleta. Eu não quero saber. Eu quero chegar lá. Amém? Aí Paulo diz assim, ó: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiam suportar. Nem ainda podes, porque ainda é carnal. Porquanto, havendo entre vós, o quê? Pastor, se tu tem ciúme, porque o cara que tu pastoreia vai congregar em tal lugar, ou vem para o café de pastor aqui, meu irmão, tenha cuidado para você não estar sendo mais menino do que o rapaz que tu pastoreia. Nessa hora você diz, misericórdia, Jesus. Irmão. Havendo entre vós ciúmes e o quê? Contenda. Não é por causa disso que vocês são carnais?
e andais segundo o homem carnal? Irmão, a nossa divisão não se dá por causa das teologias, se dá por causa da nossa carnalidade. E quais são as coisas da carne? A saber, prostituição, adultério, lasciva, cobiça, concupiscência, vaidade, engano. Aqui é um café de pastores, amém? Eu não vou falar para meninos, eu estou falando para homens e mulheres. É assim que eu vejo vocês. É assim que eu vejo vocês. É assim que eu nos vejo, como homens e mulheres espirituais, guerreiros do Senhor, homens dispostos a dar a sua vida por causa do Evangelho. Eu não vou tratar vocês como meninos, irmão. Então eu falo a verdade, as Escrituras, confira a palavra. Tá bom, amado? Então o apóstolo Paulo está dizendo, cara, já é tempo. Mas vocês continuam, menino, precisando ainda beber leitinho. Amado, há uma jornada. O apóstolo Paulo fala da jornada. Cara, quando eu nasci em Cristo, lógico, é o tempo da minha maturidade. Não dá para eu comer panelada. Eu vou ter que tomar leite. Aí depois a mamãe vai na farmácia e compra papinha Nestlé, de girimum, abobrinha e cenoura. Aí depois o médico libera, ela compra papinha de carninha e vegetais. Legal, beleza. Aí vai entrando na idade, aí mamãe já faz um franguinho cozido, meu Deus, com batatinha e arroz. Aí já vai entrando na idade, papai me chama para comer uma costela de boi assada. Oh, aleluia, alimento sólido. E essa é a trajetória da Bíblia, leite espiritual, alimento sólido. E o que mais? Maná escondido. E aos que vencerem, os darei de comer do maná escondido. Mas a gente quer só o papinho, irmão. Diga assim, vamos crescer. Vamos à maturidade. Porque esse é o processo. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12. Olha só, amado. Êxodo 12 diz assim, ó. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, aonde? O que é aqui a terra do Egito? O que representa a terra do Egito? O lugar da nossa escravidão. O lugar onde a mente escrava foi desenvolvida. Quando os filhos de Israel, Jacó e seus filhos chegaram no Egito, José estava lá. Gênesis capítulo 40 e pouco. E quando o faraó manda saber o que eles fazem, o que eles dizem, nós somos pastores. Êxodo capítulo 1, a Bíblia vai falar que os filhos de Israel que entraram no Egito como pastores, 400 anos depois, estão se dizendo construtores, fabricantes de tijolos. Já viu isso? Olha só, Êxodo capítulo 1. Deixa eu situar você. Diz assim, ó, versículo 6 de Êxodo 1. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entretanto, se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José. E ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de o quê? Astúcia para com eles, para que não se multiplique, seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó cidades e celeiros, Fitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhe fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os ser. Cara, olha que loucura isso. Deixa eu ver se eu pego aqui. Quando eles chegam, 47,
Gênesis 47. Então veio José e disse a Faraó: meu pai e meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo que tem, chegaram da terra de Canaã. E eis que estão na terra de Gozém. E tomou os 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então Faraó perguntou aos irmãos de José: qual é o vosso? Qual é o vosso? E os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos. Quando eles chegaram de Canaã, nas terras do Egito, Faraó perguntou: o que vocês fazem? Eles disseram: nós somos. Eles não falaram do que fazia, eles falaram de uma natureza. Nós somos pastores, porque esse é o legado que recebemos dos nossos pais. Ou seja, uma transferência coerente com os céus, de pai para filho. Um pai trabalhando para construir no filho a natureza que ele recebeu do seu pai. Uma transferência de legado. 400 anos depois, eles estão lá se multiplicando. Faraó olha e diz assim: cara, eles estão se multiplicando muito. Vamos usar de astúcia. Vamos parar a multiplicação deles. Foi isso? Vamos usar a multiplicação deles em nosso favor. Como? Vamos fazer com que eles se tornem construtores de cidades, fabricantes de tijolos. Quem fabricou tijolo pela primeira vez? Gênesis 11, Nimrod, na construção da Babilônia. A minha maior preocupação é ver que o diabo está usando toda a multiplicação das células desse nosso tempo, dos grupos desse nosso tempo, da igreja desse nosso tempo, para edificar a Babilônia. Uma edificação que se estabelece pela mente escrava, que funciona debaixo de jugo e opressão. Vamos ser sinceros? Conduzimos as pessoas em jugo e opressão ou na liberdade do Espírito? Não precisa responder. A multiplicação que acontece no nosso meio é pela liberdade do Espírito, fruto natural daquilo que estamos nos tornando, é por meio de jugo e opressão. Bora, tem que multiplicar, cara. O que nos faz multiplicar é competição ou cooperação? Não precisa responder. Mas o que eu estou falando é, em Êxodo 12, o Senhor vai tirar o povo do Egito. Em Êxodo 12, Ele vai revelar por meio de qual plataforma, por meio de qual movimento Ele vai tirar o povo do Egito. Ele diz, no 12º dia. Vamos lá, Êxodo 12. Estou só situando você. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do... Este vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada... O que é que está acontecendo aqui, Josué? O Senhor vai nos tirar do Egito, o Senhor vai nos remover daquele ambiente que edificou em nós uma mente escrava que multiplica debaixo de jugo e opressão para construir Babilônia. E o que é a mente escrava? Lembra de Gálatas 4? Imaturi. O que é que Deus está dizendo? Eu vou tirar vocês da imaturidade. E onde essa maturidade aconteceu? Na terra do Egito. E o que é que Ele vai fazer para nos tirar de lá? Ele vai instituir a Páscoa, a morte de um cordeiro e a aspersão em nossas casas com o sangue desse cordeiro. Amém? Aí olha só o que aconteceu, Êxodo 12, volta lá. Onde que isso estava acontecendo? Onde que essa palavra foi liberada? Onde que a Páscoa ia acontecer? Diga, no Egito. E o que representa o Egito? A terra do Egito? O lugar da nossa imaturi? O lugar que nos aprisiona na imaturi? Deus vai nos tirar de lá, amém?
Então vem comigo aqui para Êxodo 12, versículo 21. Chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel e disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a... Olha só para mim, versículo 25. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando os vossos filhos os perguntarem: que rito é esse? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Versículo 29. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais, todos os egípcios, e fez grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e a Arão e lhes disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor como tens dito. Levai também nossas ovelhas, vosso gado, como tem dito. Ide embora e abençoai a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-lo fora da terra, pois diziam: todos morremos. Olha para mim. O Senhor liberou uma palavra, bem. Eu vou tirar o meu povo da imaturidade. Eu vou tirar o meu povo desse governo de opressão e jugo, que faz com que eles construam Babilônia. Como que eu vou fazer isso? Páscoa. Onde a Páscoa aconteceu? Aonde os filhos de Israel mataram o cordeiro? Aonde eles passaram o sangue nos umbrais? O que aconteceu naquela noite? Todos os primogênitos foram? Todos? Todos? Qual primogênito escapou? Os primogênitos dos filhos de Israel, que tinham o sangue nos umbrais e que haviam comido do cordeiro. Na manhã seguinte, quando os filhos de Israel acordaram, eles haviam comido a Páscoa. Eles estavam com o primogênito. Amém? Mas eles ainda estavam no Egito. Você não entendeu? O que é a Páscoa? Eis o cordeiro que foi morto por causa dos nossos pecados. Páscoa é salvação. Páscoa é a ação dos céus que promove uma plataforma que nos tira do Egito. Agora, quando ela acontece, a gente ainda está no Egito. Cristo morreu por mim e a sua morte criou um caminho para que eu pudesse seguir e me libertar de um ambiente que me oprime por meio de jugo e tirania, me levando a ter uma mente matura que constrói para a Babilônia. Essa plataforma foi criada por causa da Páscoa, a morte do unigênito Filho de Deus. Agora, quando isso aconteceu, eu ainda estava no Egito. O Cristo morreu, amanheceu o dia, eu estou com o primogênito. Não é isso que aconteceu? O Filho de Deus unigênito morreu e se tornou primogênito dentre muitos irmãos. Cara, deixa eu te falar, igreja. Você pode ter recebido a obra da salvação. Cristo morreu por você, liberou uma plataforma para você amadurecer. Você está com o primogênito, mas ainda está no Egito. Por isso que eu te falo, o propósito não é salvação. Salvação é apenas o start que me leva ao propósito. O propósito é maturidade. Então o pai, o que ele faz? Ele chama Moisés e diz: Moisés, tu vais conduzir os meus filhos para a terra que eu tenho para eles. Nós somos pastores que recebemos por revelação a sarça ardente, o chamado de conduzir pessoas para fora do Egito e apresentá-las em relacionamento ao Senhor, para que eles acessem Canaã. Mas a gente só fala de salvação.
O nosso evangelismo é salvífico. A gente anuncia a Páscoa, ceiamos todos os meses. Mas parece que a gente ainda só está ceando no Egito. Ainda não celebramos a ceia de Josué em Canaã. Por quê? Porque o nosso trabalho está em salvar pessoas e deixá-las aqui, imaturas, debaixo de jugo e tirania, fazendo com que elas construam para nós. Isso é Babilônia, meu irmão. Isso é Babilônia. Por quê? Porque Babilônia constrói assim, para tornar os nossos nomes célebres. Começa com a casa de oração. Linda. 2, 3 pessoas. Não, estamos aqui só para adorar, orar, interceder. Aí depois põe uma placa. Com 2 anos já está a nossa foto na placa. Com mais 5 anos já é as nossas fotos espalhadas em subcongregações na cidade. E se a pessoa sai do lugar onde a gente está pastoreando e vai para outro lugar, a gente lança tirania, jugo e maldição. Opressão. Para fazer com que os escravos imaturos, por causa do medo, não saia da nossa servidão. Aonde você está? No Egito. E porque ainda está no Egito é imaturo, e porque é imaturo é carnal. E porque é carnal, anda em cobiça, contenda, vaidade, vanglória. Faz sentido, a nossa cidade é assim. Os pastores são divididos, eles brigam por tudo. Estão juntos por conveniência. Se reúnem para promover ajuntamentos que promovem seus nomes. Babilônia, irmão. Babilônia, fruto de imaturidade. Movimentação que revela o juízo de Deus sobre uma cidade. E eu, por meio do juízo, por causa do meu juízo, vos darei menino como governadores. Meninos cuidando de meninos. Esse é o ajuntamento da nossa cidade. A Páscoa que foi celebrada há mais de 2000 anos atrás, ainda não teve poder para nos tirar do Egito. Por quê? Porque ainda estamos sob a liderança de Moisés. Moisés ainda nos lidera, amado. Por que ainda não entramos em Canaã, um lugar de delícia, plenitude em Deus, onde os frutos são tão grandes que só podemos carregá-los coletivamente, porque o pão é nosso? Por que as frutas de Canaã tinham que ser homens juntos carregando? Porque Canaã é um ambiente no reino, onde quando eu peço o pão, eu já peço para saber que é nosso. Mas não, a gente ora o pão da minha igreja. Coisas assim jamais deveriam acontecer. Não, cara, nós precisamos mudar. Nós precisamos sair do Egito. Agora, uma coisa é nós sairmos do Egito, outra coisa é o Egito sair de nós. 40 anos e não foi suficiente, precisou matar aquela geração. Vamos olhar a liderança de Moisés, eu vou terminar. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 34. Eu vou fazer que nem as novelas da Globo e os filmes, né? Novela da Globo, pastor, isso é coisa do diabo. Não, mas eu vou só falar o que eles dizem antes de começar a novela, né? Os personagens, não sei o que, é mera coincidência, né? Como é? Hã? Tá assistindo novela, né, velho? Tô brincando. Não fala, né, aquela frasezinha? Todo mundo sabe, aí nessa hora não quer falar para não dar a entender que tá assistindo novela. Mas não diz, né? Os personagens é meramente fictício e tal, não tem? Então, irmão, fica tranquilo, é meramente fictício. Essas coisas não acontecem em Fortaleza, é na terra de Mafagafinho. Deuteronômio capítulo 34. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está de frente de Jericó.
E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali até Efraim, Manassés e toda a terra de Judá ao mar ocidental, o Neguebe, a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Sabe o que é isso, amado? Isso é Deus revelando um panorama. Moisés está aqui, no deserto, em Sitim, do lado de cá do Rio Jordão. E Deus está mostrando ele do alto, toda a terra e os limites de Canaã. O destino daquela geração. Cara, eu tenho uma heresia. É minha essa heresia. Livro de heresias de Jordânia. Todo pastor tem. Para mim, inferno é um lugar como esse. É o lugar onde vai se passar a eternidade, a gente olhando num telão, tudo que a gente podia ter se tornado em Deus, e não se tornou simplesmente porque fomos desobedientes. Tinha tudo para dar certo. Por que não deu? Porque a gente não quis. Quer ver medidas disso? A gente já tem 40 anos, aí encontra aqueles amigos que estudaram conosco na escola. O cara hoje é um doutor, um médico, está com a vida organizada. Aí você passa por eles, cara, eu estudei no mesmo colégio desse cara. Foi o mesmo professor. A mesma carga horária. Filha da mãe agora é médico, é doutor. E eu? Aí você passa, eu só não sou doutor porque não me esforcei para estudar. Porque foi o mesmo colégio, o mesmo professor, a mesma prova. Aí você fica lá naquela murmuração, né? Tivesse me esforçado mais. Se em vez de estar bagunçando na sala de aula, eu estivesse assistindo a aula, estudando, me esforçando, eu também era doutor. Ou então, você diz, só é doutor porque o pai pagou para o outro cara fazer a prova por ele. É sempre assim. Ou a gente assume a culpa, ou a gente acusa o outro. É ou não é, irmão? É assim. Aí então imagina, Deus está aqui, Moisés lá em cima, e Deus dizendo, Moisés, está vendo essa terra? Cara, esses são os limites. Olha que lugar, olha as campinas, Moisés. Olha lá, Moisés, que lindo, Moisés. Moisés, uau! Senhor, esse é o lugar que você falou? É. Eita, Deus, que mano, deixa eu descer logo, eu quero entrar. Não, Moisés, você não vai entrar. Que doideira. Olha só. Disse o Senhor, esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão e a Isaque e a Jacó. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrar. Que terra era? Canaã. A tua descendência darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos. Porém, não, lê bem alto, porém, irmão, cuida com porém. Cuida para que não tenha esse porém na sua vida. Porém, isso é um inferno, irmão. Aí ele diz assim, ó, assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou. Quem sepultou Moisés? Quem sepultou Moisés? Deus. Aí a gente diz, o diabo acabou com o meu ministério. Cuidado, irmão, pode ser Deus. Moisés tinha um ministério, conduzia aquele povo até aquela terra. E a Bíblia está dizendo que quem acabou com o ministério de Moisés não foi o diabo, foi Deus. Aí você olha dizendo, o diabo está se levantando contra o meu ministério. Tem cuidado, irmão. Às vezes o diabo pode estar sendo teu aliado e você está lutando contra o próprio Deus. Amém? Aí diz assim, ó. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, de fronte a Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Versículo 7. Tinha Moisés 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o... Cara, vamos ver uma denúncia profética nos nossos dias? Esses pastores que estão se matando, que você está recebendo por aí, algum deles tem 90 anos,
80 anos, ou a maioria gente nova, morrendo fora do tempo. É isso que ele está dizendo. Moisés, quando morreu, tinha vigor e a vista funcionava perfeitamente. Ou seja, Moisés morreu fora do tempo. Já pensou, amado? Quantos irmãos da nossa geração não estão aí sucumbindo fora do tempo? Tinha tudo para dar certo, tinha vigor, a visão ainda alcançava longe, mas morreram fora do tempo, sem acessar o destino que Deus havia liberado. Por quê? E naquele dia, sepultou o Senhor Moisés, o seu servo. Moisés, com 40 anos, sai do Egito, vai habitar nas terras dos midianitas. Com 80 anos, recebe uma revelação de uma sarça que queimava e não se consumia. E por mais 40 anos, 3 ciclos de 40 anos, vai conduzir o povo ao deserto. E a mente do Egito ainda não havia sido removida de Moisés. Moisés ainda não havia transicionado de servo para filho. Não vos chamo mais de servo. Deus ainda está chamando Moisés de servo, porque ele ainda não havia transicionado. Lembra o começo da nossa reunião? Não acessar palavras que estão depositadas para um tempo oportuno? Não há problema em eu ser servo. Não há problema eu ser imaturo. O problema, o tempo decorrido de eu transicionar, eu ainda estou ali. Olha a característica desse cara. Êxodo capítulo 5. Olha só. Vem comigo para Êxodo 5. É 5 ou 4? Êxodo capítulo 4, versículo 18 diz assim: saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixa-me ir, voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. E disse-lhe Jetro: vá em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuram tirar a sua vida. Tornou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. O que é que significa o bordão de Deus? A comissão de Deus, a autoridade delegada de Deus. E o que é que Moisés estava indo fazer? Estava indo fluir no ministério e no propósito que Deus deu a ele. Tirar o povo dele do lugar que determinava uma mente escrava, que aprisionava na imaturidade por meio da tirania, do jugo, fazendo com que aquelas pessoas imaturas, por causa do medo, construíssem Babilônia. Trabalhasse na edificação de Babilônia para atender o quê? Os caprichos e os desejos carnais de uma liderança. Moisés está em cumprir esse propósito. Ele recebeu essa revelação do Senhor. Olha o que acontece. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe o meu povo ir. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa aí meu filho, para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu te matarei teu filho, teu primogênito. Olha só, Deus está determinando a Moisés o funcionamento, a movimentação. Vai lá, Faraó, e diga a Faraó que deixe Israel sair, porque Israel é o meu primogênito. Se Faraó não deixar ir, diga a Faraó que eu vou matar o primogênito dele. Legal, mas deixa eu só te dizer um negócio. Faraó não vai deixar ir. Não, eu vou endurecer o coração dele. Sério? Que doido. Deus me manda fazer uma coisa que ele já sabe que não vai acontecer. E está me dizendo que não vai acontecer porque ele mesmo vai fazer que não aconteça. Vai andar com Deus desse, irmão. Você pira.
Não tenta entender Deus na carne. Então Moisés sai. Meu Deus, eu sou a autoridade delegada de Deus. Eu recebi uma revelação. Irmãos, a gente recebeu ou não recebeu uma revelação? Lógico, senão você nem aguentava. O que nos move é a revelação daquilo que um dia a gente viu. Estamos caminhando debaixo de uma autoridade que Deus nos deu. Pastor, eu sei que você é uma autoridade delegada por Deus. Eu vejo isso. Mas estamos indo revelar um propósito. Qual propósito nós estamos indo revelar? Que Israel é o filho primogênito de Deus. E nós vamos falar a alguém de coração endurecido. Cara, isso é louco. O nosso chamado é revelar o propósito de Deus a alguém que tem o coração endurecido. E como que a gente consegue convencer alguém com o coração endurecido? Diga assim: por meio de palavras? Não é isso que a Bíblia diz. E os sinais seguirão os que creem. E a palavra deles era confirmada por meio de sinais que o Senhor fazia através dos apóstolos. Somos a geração de coração mais endurecido. E o que é que nós precisamos encarnar? Qual é a nossa movimentação para esses dias? Uma movimentação que os sinais estejam diante de nós, para que os de coração endurecidos creiam. O que fez Faraó crer foi ver sinalizando aquilo que o pai estava falando. Quando o primogênito dele morreu, ele disse: vai, cara, sai daqui, porque eu estou vendo por meio de sinais aquilo que ele falou. Você não entendeu? Cara, no meio dessa nossa geração, pastor, não adianta você estar falando que é um pastor da igreja de Jesus, que quer viver a unidade, se os teus membros veem você um cara dividido. Não adianta você falar de santidade, se as pessoas que caminham com você veem você numa vida totalmente pervertida. Lembra? Deus está dizendo: iremos falar para um povo de coração duro. Por quê? Porque esse povo vive num sistema onde o que mais importa para eles é o nome deles se tornar célebre. Você tem um livro que fala do teu nome, da tua face. Somos a geração que mais se importa em ser reconhecida. Faz sentido? Então Deus diz: vai, Moisés, e sinaliza para Faraó que Israel é meu filho, o meu primogênito. Se Faraó não deixar, eu vou matar o primogênito deles. Mas fica tranquilo, o Faraó não vai deixar, porque eu vou endurecer o coração dele. Moisés sai. E olha o que é que acontece. Deus vai matar Moisés. Lê para mim. Êxodo 4. Moisés vai sair empolgado com a missão. Cadê, mancha? 4 o quê? 24. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis. Que doido. E você está achando que é o diabo se levantando contra você. Talvez você vai descobrir essa manhã que é Deus. E aí eu estou num negócio doido, porque não tema aqueles que têm poder de tirar a vida, mas antes tema o que além de tirar a vida te lança no inferno, ou seja, Deus. Cara, já pensou Deus, o inimigo da igreja? E aí? Se você tem um inimigo, o juiz pode defender a causa, mas se o teu inimigo é o juiz, quem vai te livrar? Aí nessa hora você ora e diz: quem poderá me defender? Nem Chapolin. Olha o que é que aconteceu. Êxodo 4. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis. Por que que Deus foi parar Moisés, encontrar Moisés no caminho e foi matá-lo? Qual era o propósito, amado? Pastor, não distrai. Qual era o propósito? Deus ia enviar Moisés para pregar uma mensagem a um cara de coração endurecido. E esse cara de coração endurecido, para ser convencido, precisaria ver sinais e não apenas palavra. Qual era a palavra que Moisés tinha? Moisés ia liberar uma palavra para Faraó. Faraó, Israel é filho de Deus, primogênito de Deus.
E o que é que Moisés precisava fazer? Muito mais do que pregar isso, ia precisar demonstrar isso em sinais. Deus para ele no caminho e vai matá-lo. Por quê? Porque ele saiu de casa e não circuncidou Gerson, seu primogênito. Como que eu vou falar para alguém de coração endurecido que o Filho de Deus, o seu primogênito, vai ser chamado a uma aliança, a circuncisão, se eu, o portador da mensagem, tenho um primogênito que não está em aliança? Entendeu? Como que eu vou falar para um cara de coração endurecido que Deus vai chamar seu filho Israel, primogênito, e levar ele a uma aliança, caminho de 3 dias no deserto? Se eu, o portador da mensagem, tenho um filho dentro de casa, o meu primogênito, a quem eu não levei para a aliança. Ou seja, pastores, pelo amor de Deus, voltem para casa e cuidem dos seus filhos. Não adianta você querer pregar para os filhos dos outros e a uma aliança que o seu filho não vai, porque você mesmo não o leva. Quem está matando você e o seu ministério não é o diabo, é Deus. Eu queria te sintonizar, meu irmão, nessa palavra. Deus tinha um propósito com Moisés. O propósito de Deus com Moisés era fazer ele um libertador. Moisés ia libertar uma geração. Olha que propósito tremendo de Deus, cara. Olha que propósito você carrega no Espírito. Não é isso que nos move? Essa é a minha esperança. Eu creio que o que te move é o propósito que Deus te deu, por meio de uma revelação que você recebeu. Moisés tinha um propósito, libertar uma geração. Só que Deus foi matar o cara. Porque para Deus, mais importante é alguém que conduz os seus filhos à sua presença do que um cara que vai libertar uma cidade. Onde nós erramos? Onde foi que a gente se embriagou? Por que que deixamos a gente se entorpecer tanto? O que traz mais glória ao diante dos homens? O cara que liberta a cidade? O que está com seus filhos no Senhor? Com certeza, o que liberta a cidade. Porque conduzir os nossos filhos ao Senhor, irmão, não tem aplauso de ninguém na rua. Ninguém está vendo. Ninguém vê os dias que você senta com seu filho em casa. Ninguém vê. É só você, sua mulher e seus filhos. É verdade ou não é? Irmão, não atiça a nossa vaidade. Só revela a nossa natureza. Mas pastorear uma igreja não, sou, aleluia. Pastor Jordão, isso é o homem de Deus. Ai meu Deus, aleluia. Sabe da história do enterro? Estava lá a mãe, o filho, o pai sendo velado. Aí chega o irmão, sou meu Deus, homem de Deus. Aleluia, Senhor, como tu leva um santo que nem esse. Levasse os caras das facções, mas um homem desse. Falando em facção, sobre... Calma, Senhor. Chegou o outro irmão e disse, sou homem de oração, isso era um ganhador de alma. Chegou uma senhora e disse, meu Deus, homem manso.
Ai, a minha vida mudou no dia que esse homem pregou aquela palavra da campanha. 7 chaves para 7 vitórias, para 7. A mãe olhou e disse: meu filho, vai olhar se é seu pai que está naquele caixão ali, que eu estou achando que não é. O que é que nos leva a cuidar? Está aqui o Val olhando para mim. De 20 jovens de uma casa de recuperação e não cuidar da Vanessa, esposa dele. Olhe para o seu irmão e diz: imaturidade, carnalidade, mente dominada pela influência babilônica de achar que você trabalha para fazer o seu nome célebre. Tem uma canção antiga que o menino dizia: mãe, vamos morar na igreja, mamãe. Na igreja é bom demais, mamãe. Quem lembra dessa música? Na igreja o papai respeita o pastor, mamãe. Amado, para Deus, mais importante é a sua mulher e seus filhos. Eu sinto que alguns de vocês, se jogarem no chão essa manhã, vão receber no espírito ousadia e coragem para chegar na igreja. Gente, estou precisando aí de um time que eu vou cuidar do meu filho e da minha esposa. Alguém tome conta. Essa era a mente de Moisés. Como Moisés poderia ter conduzido o povo do Senhor a Canaã com a mente dessa? Não poderia. Fique de pé em nome de Jesus. Essa era a mente de Moisés. Deus não conseguiu introduzir Moisés na terra, não é porque Deus é mau, é porque Moisés não se adequou. Amado, não se trata em ser bom ou ser mau. Mateus capítulo 22 fala de uma parábola a respeito do reino. O reino mandou convidados para a sua boda. E saiu a convidar, e o primeiro convite uma galera recusou porque estava se prostituindo e bebendo. Não, estavam cuidando das suas coisas. Uma segunda galera recusou porque tinha outras coisas para fazer. E aí a terceira galera que recebeu o convite ficou tão revoltada que matou o mensageiro. Qual era o propósito? Convidar a festa que ia revelar o casamento do rei. Irmão, quanto mais perto chegar do tempo da revelação de Cristo casando com sua noiva, do governo dos céus na terra, mais forte será a geração que se rebelará contra isso. Você acha que tudo que a gente vê na nossa geração, que está se rebelando contra Deus, é à toa? Por que você acha que está tão forte a mensagem da teologia de gênero? Porque isso é uma revelação de uma rebeldia do governo de Deus. Deus falou macho e fêmea, eu não quero. Deus falou multiplicai, eu não quero. Salmo 2, todos se juntando contra o seu ungido. Tudo que revela Deus eu vou matar. Tudo que aponta o governo de Deus na terra, eu vou matar. Estão matando o matrimônio, estão matando as crianças, estão matando. Então ele manda um convite. E vai buscar os que estão pelas vielas e valados e trazem. E aí a Bíblia diz em Mateus 22 que o rei então entra na festa. Porque foram convidados bons e maus. Ó, que doido. Deus convidou bons e maus para a festa. Por quê? Porque não está no campo do bom ou do mal. Porque até que conclua, ninguém é bom ou mal. E ele não colocou para fora o bom ou mal. Ele olhou e viu um cara vestido inadequadamente e lançou para fora. Não se trata de ser bom ou mal, mas se está posicionado adequadamente, enquanto você é aperfeiçoado. Amém? Não se tratava em se estar adequadamente enquanto é aperfeiçoado. O nosso caminhar é de aperfeiçoamento, de tecnon a ruiós, de imaturo a maduro. Deus está conduzindo o povo por meio de Moisés. E Deuteronômio 34 ele olha e diz: não, Moisés, você não vai entrar.
Por quê? Porque Moisés tinha ferido a rocha. Lembra, pastor? Lembra do início? Atentar ao que está sendo depositado no Espírito para que você se mova adequadamente. Em um tempo Deus falou: Rafael, fere a rocha. Mas agora Ele está dizendo: fala com ela. Moisés, quando disse fere a rocha, ele estava adequado, acessou, feriu, não teve problema. Mas quando ele disse fala com ela, Moisés não conseguiu acessar e feriu de novo. E por causa disso, saiu fora do tempo. Por que Deus trouxe esses dois panoramas? Lembra? Ele está conduzindo um povo imaturo por meio de um líder que, para convencer aquele povo imaturo de coração duro, aquilo que o pai estava falando, precisaria revelar em primeiro lugar aquilo que o pai estava fazendo nele mesmo. Ou seja, vinde e aprendei de mim, que sei tudo sobre humildade. Vinde e aprendei de mim, que li todos os livros sobre mansidão. Vinde e aprendei de mim, que fiz todas as conferências sobre simplicidade. Foi isso? Não. Vinde e aprendei de mim, que sou manso, sou simples, sou humilde. Atos capítulo 1, e Jesus passou, e Lucas escreveu ao amado Teófilo acerca de tudo aquilo que Jesus fazia e ensinava. O problema é que a gente ensina coisas que nós aprendemos, mas que ainda não se tornou realidade em nossas vidas. E queremos que os irmãos se ajustem ao que estamos falando, se eles não conseguem ver esse modelo em nós. Por isso que os nossos filhos desviam, porque ele vê a gente pregar uma coisa no púlpito que dentro de casa a gente não é. E você está dizendo que é Satanás na vida do seu filho, quando na verdade você devia reconhecer que é Satanás da sua. Quão formoso és, o Deus do universo, sua glória enche a terra, enche o céu. Deus disse: Moisés, fala com a rocha, porque eu quero transicionar meus filhos da imaturidade, da escravidão, para a liberdade de maduro. Por que Deus mandou Moisés ferir a rocha na primeira vez? Porque o povo tinha sede. Então, da primeira vez, para que o povo alcançasse uma resposta, Deus precisou usar do jugo. Como que o escravo responde à ordem do seu senhor? É ou não é? É ou não é? Então Deus estava dizendo: eu estou transicionando vocês dessa mentalidade que para me dar resposta eu preciso do jugo, para uma mentalidade que para me dar resposta vai bastar o relacionamento. Fala com você e você responde. Moisés não transicionou, e quando foi na hora de revelar um Deus que busca resposta nos seus filhos por meio do relacionamento, ele revelou o mesmo faraó do Egito que busca resposta dos seus filhos por meio do jugo. Aí Deus diz: você não me santificou, Moisés, você não me representou corretamente. Pastor, se para buscar resposta do seu povo, você trata ele com jugo, você está revelando o faraó, não Deus. Agora, por que isso aconteceu com Moisés? Porque Moisés ainda era servo, ele não transicionou. Isso revela que nós, pastores, ainda andamos com Deus como se Deus fosse faraó. Então, quando a coisa aperta, ai meu Deus, Deus vai me pesar a mão, então eu dou resposta. Não é assim, irmão. Ele é seu pai. Ele não quer resposta por meio do jugo. Ele quer resposta por meio do relacionamento. Tudo que eu faço é porque vejo meu pai fazer. Tudo que falo é porque ouço meu pai falar. O som do chicote ainda te comanda. Isso revela que porque você ainda não se tornou filho. Vamos orar? Eu queria convidar você a pegar alguém do seu lado para orar com essa pessoa. Pegue alguém do seu lado, a reunião é coletiva. Fique de frente com ela, não de lado, de frente. Olhe para essa pessoa. Eu quero te convidar a ser igreja, a se movimentar como a Assembleia dos Santos.
2 pessoas, por favor. Não de 3, 2. Onde 2 ou mais, eu quero só 2 pessoas. Pega aí 2. Rebeca, se junta com a irmã. Por favor, irmão, não fica ninguém sozinho, me ajuda. Não ora ainda, tá? Quer dizer, pode orar, comece a orar por essa pessoa aí. Comece a orar pelo seu irmão. Vamos terminar. Comece a orar por essa pessoa e peça a ela. Comece a orar pedindo que o Senhor tire essa pessoa do lugar de maturidade, de escravidão. Comece a orar, entre num clamor desesperado. Imaturidade é um lugar de escravidão. Imaturidade é um lugar de carnalidade. Por favor, se você deseja sair da imaturidade, da carnalidade, ore assim pelo seu irmão, porque aquilo que eu quero para mim, eu devo querer para o meu irmão. Amém? Escute, agora para um pouquinho. Você que orou bastante até agora, porque eu quero voltar para o texto de Gálatas. Lembra que foi o texto que a gente começou? Que falava que mesmo eu sendo herdeiro, porque sou imaturo, permaneço escravo. Lembra? Que é esse tempo da imaturidade que prolonga, que me mantém na escravidão. E aí nós viemos para Êxodo. A trajetória de Deus para, por meio da Páscoa, nos tirar da imaturidade, da escravidão, da mente babilônica. Olhamos para Moisés, que foi conduzir o povo, mas não conseguiu e não entrou, porque não transicionou de escravo para filho, porque ainda era imaturo. Voltamos para Gálatas, porque a Bíblia diz que, enquanto eu sou imaturo, eu permaneço escravo, mas, versículo 2, estou sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Amado, o que me tira da imaturidade, da escravidão, da mente babilônica, não é Deus, é o Pai. Então eu quero te convidar a orar de novo. Só que dessa vez, pegue essa mesma pessoa que você orou, volta de novo, todo mundo aí, porque eu sei que você orou muito, eu ouvi seu clamor, eu ouvi sua oração. Pega essa pessoa, por favor, de novo. E agora eu quero te pedir para orar de novo por essa pessoa. Agora, se você orou antes para que Deus, para que o Senhor tirasse ela da imaturidade, eu quero te dizer, não funcionou. Porque só quem consegue tirar desse lugar é o Pai. E agora eu quero te convidar a orar por essa pessoa, mas você não vai poder falar Deus, não vai poder falar Jesus, não vai poder falar Senhor. Você vai orar em nome do Pai. Você vai falar Pai e continuar a sua oração falando o nome Pai. Vamos orar de novo. Pai, nós pedimos a você, ouça nossas orações. Oramos por meio do seu Espírito, Pai, para que você nos conduza a um lugar de intimidade e comunhão, porque nós desejamos saber tudo o que você está fazendo. Nós queremos ver, ouvir tudo o que você está fazendo e falando, Pai.
Pai, libera o seu espírito de adoção a esses homens e mulheres aqui essa manhã. Só você, Pai, vai nos conduzir a um lugar de maturidade. Só você, Pai, vai nos revelar quem somos, a nossa identidade. E por meio da identidade que você, Pai, vai nos revelar, nós iremos acessar lugares de maturidade. Iremos descobrir para que você nos chamou, por que você nos criou. E iremos funcionar num lugar de descanso com você, Pai. Amém? Escute, amado. Quantos tiveram dificuldade de orar de novo, mas dessa vez se relacionando com o seu pai? Fala para mim. Quantos tiveram dificuldade? A primeira oração de vocês foi muito fervorosa. Mas quando o Senhor falou, não, agora vocês vão orar em nome do Pai, começou aquela coisa. A luta. A guerra. E isso é tão forte, irmão, que quando os discípulos começaram a ver Yeshua se movimentando, eles não disseram, Yeshua me ensina a curar, não. Yeshua me ensina a multiplicar pão, não. Eles disseram, Jesus me ensina a orar. Eu descobri que é o modo como você se relaciona com Ele, com Adonai, que promove o teu funcionamento. Como que a gente faz? Jesus disse, todas as vezes que vocês forem orar, digam assim, Pai nosso. Não foi Deus nosso, não foi Jesus nosso, Senhor nosso, Pai nosso. Só quem vai me dar identidade, irmão. O que me traz identidade é conhecer o Cristo, é saber quem é o Cristo. O apóstolo Pedro, Yeshua perguntou, quem diziam os homens que eu sou? Estão dizendo que você é Jeremias, Elias, uns estão falando que é João Batista. E vós, quem dizem vós que eu sou? E Pedro disse, tu és o Cristo, ou seja, eu vi o teu propósito. Eu tive uma revelação de quem você é. Irmão, sabe quem recebe a revelação? Quem começou a se relacionar com o Pai, porque Jesus disse, cara, não foi carne nem sangue, mas o Pai que te falou. Enquanto você caminha com Deus e Senhor, você obtém conhecimento, mas quando você conhece o seu Pai, você acessa a revelação. E aí quando eu acesso a revelação, eu descubro quem eu sou. Tu és Pedro, e entendo o meu propósito. Tudo está a partir daí, amado. Jesus está querendo nos conduzir, porque Ele é o primogênito, ao lugar de maturidade, ao propósito original. Qual era o propósito original? Gênesis capítulo 2, versículo 1. E o Senhor abençoou e viu que era muito bom, e decretou na tarde daquele dia, Shabat, descanso com Deus. Maturidade é um lugar que você sabe quem é, e caminha com o Senhor, fluindo com Ele, num lugar de descanso. É para isso que Deus está querendo nos levar. Um lugar de descanso nele, onde eu opero a partir da minha identidade. Acabou, cara. Acabou. Só para terminar, você já viu quanta confusão Jesus criou? Porque ele trabalhava no descanso? No sábado? Já viu como ele criou confusão por causa disso? Todos os milagres de Yeshua foi no sábado. O filho maduro de Deus, lembra Mateus 4? Tu és o meu ruioso em quem eu me agrado. E aí, a partir dali, passou Jesus a pregar, anunciando o evangelho da salvação, aleluia. Amém? Não, o evangelho do reino. Não é o evangelho da salvação. Jesus nunca anunciou o evangelho da salvação, ele anunciava o evangelho do reino. Ele dizia para onde nós estávamos indo. E nós vamos de quê? Não importa, eu quero chegar lá. E se você está dizendo que vai me levar, eu confio em ti. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para ir comigo até o fim. Não importa. Eu quero chegar lá com ele. Então Jesus começou a operar. E tudo que ele fazia, os sinais que ele manifestava, era no sábado. Porque foi para esse lugar que Deus nos chamou para entrar quando nos fez. E o Senhor viu que foi muito bom o que fez e disse, sábado, descanso em Deus.
O homem a quem Deus formou e que nele soprou vida, chamando a um relacionamento no Éden, trabalhava no sábado. Sábado não é um dia, sábado é uma pessoa. Eu sou Senhor do sábado. Descanso não é o lugar, é uma estatura. Porque se descanso fosse lugar, e se descanso fosse para um tempo, Hebreus não teria dito que eles já entraram no descanso. Descanso, amado, não é a teologia do arrebatamento que Jesus vem e te leva para contar a ovelha no céu. Descanso é um lugar de maturidade que você acessa quando começa a andar na presença da pessoa. Anda na minha presença e ser maduro. E pode ser hoje. Não precisa ser daqui a 2000 anos. Pode ser hoje. Você acessar esse lugar de maturidade porque começou a andar na presença. E aí o que é que acontece? Quando você acessa esse lugar chamado sábado, esse lugar de maturidade na companhia dele, tudo que falo é porque ouço ele falar, tudo que faço é porque vejo ele fazer. Ele entra numa aldeia, João capítulo 9, era sábado, e ele abre os olhos de um cego. Quando eu entro no lugar de maturidade, na companhia de Jesus, o filho maduro, adivinha? Os meus olhos se abrem, eu começo a ver aquilo que sempre esteve diante de mim, mas eu não conseguia ver. Quando eu entro no lugar de maturidade, o Pai vai começar a me mostrar coisas que sempre estiveram aqui, mas que antes eu não tinha acesso, porque eu era imaturo. E por que Ele não me mostrava? Porque me ama. Ele sabe que se mostrar algo que eu não tenho estatura para responder, eu não vou responder. E aí, muito é cobrado da quem muito é dado. Porque me ama, Ele não me dá acesso. Mas quando eu amadureço, começa a ganhar estatura, Ele começa a revelar: filho, o pão não é só teu, o pão é do teu irmão também. Filho, o pai não é só teu, o pai é dos seus irmãos também. Se responsabilize por ele. Não tem problema, cara, a gente é imaturo. E aí a única medida que a gente acessa é a campanha da prosperidade, onde eu vou 7 dias no mês para ganhar um carro para mim. Beleza, legal. Mas daqui a 1 ano você já precisa entender que esse carro não é só seu. Não, a qualquer hora que Deus pedir, Ele vai querer de volta. Porque Ele é o Senhor e você é dono. E quando o Senhor chega, os donos entregam os jumentinhos que tem. Entra naquela aldeia e diz ao dono do jumento que o Senhor vai precisar dele. Você só é dono enquanto não entender que tem Senhor, cara. Amém? No sábado, Evangelho de Lucas, uma mulher encurvada, 18 anos, entrou na presença de Jesus e Ele a libertou. Por que Jesus fez isso no sábado? Porque só um homem maduro, que está tendo acesso à revelação das Escrituras, que está tendo acesso a descobrir o que as parábolas querem dizer, que está descobrindo as pérolas enterradas no campo, vai conseguir libertar a mulher encurvada de 18 anos. O que é o número 18? Entenda uma coisa, irmão. O número vai de 0 a 9. A partir daí, é a junção de um número com outro. Amém? É assim ou não é? O número 18 é a junção de 3 números no judaísmo. 6, 6, 6. Bate? 666 dá quanto? E o que é 666? É um código que revela o quê? A mentalidade do anticristo. O que é que Jesus está dizendo? Só uma igreja madura vai conseguir se libertar da influência do falso Cristo, dos falsos mestres, do falso ensino. Por que você ainda vai tão embiolado nesses falsos ensinos? Porque você é imaturo, é ingênuo. Amém? Só no sábado, irmão. No sábado, na maturidade, é que você percebe que já está na hora. Lembra? Os discípulos entraram no sábado e disseram: oh, meu Deus, puxa vida, vai demorar ainda para colher. E Jesus está dizendo: abre os olhos, veja, os campos já estão brancos. Já está no tempo, igreja. Acorda. No sábado, Marcos capítulo 3. Jesus entra na sinagoga e vê um cara com a mão ressequida.
sem poder se manifestar. Então ele diz: estenda a mão, e o cara é curado. Quando você se torna maduro, você recebe do Senhor estatura e medida para curar a igreja, o sacerdócio, que tem os 5 ministérios atrofiados, para que ela possa se manifestar. O Filho de Deus corporativo vai se manifestar por meio do auxílio dos 5 ministérios. Agora, se nós somos uma igreja de 5 ministérios atrofiados, como que esse filho amadurece? Nunca. Eu ainda acho que apóstolo é um cargo maior que pastor. E como eu sou pastor há 20 anos e agora todo mundo na minha igreja foi consagrado a pastor, eu preciso ser maior que ele. Então eu pago alguém para me consagrar a apóstolo. Então agora eu sou apóstolo, sou maior que você. Faz sentido? Faz sentido. Só que essas coisas não acontecem aqui, só em Mafagafim. Sábado, irmão, Jesus entra na sinagoga. Ele é dado o livro e ele abre o livro e prega o ano aceitável do Senhor, a libertação dos filhos de Deus da escravidão, a estatura de filho, na maturidade, um lugar de descanso em Deus. Você vai abrir as escrituras diante da sua igreja e eles vão compreender o que Deus está falando. Amém? Dê a mão para o seu irmão que está do seu lado. Nós vamos terminar 1 hora já. Extrapolamos, foi tudo, né, cara? Eita Deus, obrigado por você ter aguentado até aqui firme. No sábado haverá isso, fome e sede de Deus. Pai, nós agradecemos a você por essa manhã, Pai. Nós sabemos que iremos sair daqui com o Espírito revivificado e com a sua voz nos dizendo: não tenha medo, porque eu já vos adotei e vocês já não são mais órfãos, mas filhos. E por meio desse mesmo Espírito você vai nos conduzir e nos ensinar sobre toda a verdade a respeito dessa declaração de que nós somos filhos e que temos que empreitar a jornada, deixando de ser imaturos e nos tornando maduros, responsáveis pelo legado do teu reino. Nos deixe acessar, Pai, por meio do seu Espírito, todas as suas recâmaras. Nos dê as chaves que dá acesso a todos os teus tesouros. Nos capacite, nos equipe, nos faça a mesma medida e estatura do nosso irmão mais velho, Yeshua, em nome de Jesus. Eu te agradeço pelos meus irmãos que vieram aqui essa manhã, pastores dessa